Rock in Rio aí, e tá o Medina trazendo as mesmas bandas que ele trouxe nos últimos 25 anos, sabe? Você pega a rádio, você vai ouvir Guns N' Roses, você vai ouvir, sabe, Legião Urbana, porque não há uma rotatividade, você não apresenta o novo para o público. Se você não apresenta o novo para o público não vai descobrir, sabe? A internet, que é um dos caminhos de divulgação mais comuns hoje em dia, ainda é restrita, as pessoas têm suas rotinas, têm sua vida, sabe? Tem o seu trabalho normal. Então, se os meios de comunicação não apresentam o novo para o público não vai chegar a ele. Bom, esse ativismo aí que a gente está falando, eu gosto de pensar nele como não algo exclusivo, mas algo que mostra o que os outros não estão mostrando. Não estou falando só de grandes mídias, porque as grandes mídias, infelizmente, elas não se importam com esse rock independente, essa música independente, autoral, alternativa que se faz hoje no Brasil, por vários motivos, por vários tipos de interesse, porque sempre tem gente com mais grana e mais poder atrás dessas mídias todas. Então, na verdade, eu nem as considero assim. Mas falando da nossa esfera musical, jornalística, assim, que é onde eu me incluo, porque, querendo ou não, o que eu faço é produção de conteúdo. Eu tento me manter o máximo antenada que eu posso, com blogs e galera que escreve e se interessa também por música. E apesar de eu admirar o trabalho de várias pessoas, eu sempre enxergo que elas estão falando das mesmas bandas. Então, se sai um nome no veículo X, que é um pouco mais renomado, todos os menores estão falando só daquele nome dentro desse cenário independente mesmo. Então, assim, existe tanta coisa para buscar, tanta coisa para ouvir, para conhecer bandas, e as pessoas ainda estão atentas a somente um nome que foi meio que descoberto por um cara grande, assim, um peixe grande nessa esfera de blogs e tal. Até o 2012, né? A primeira coisa que eu gravei com o Orange foi um EP de Natal que saiu em dezembro de 2012, que foi uma piada interna, praticamente, que todo mundo fala, vocês são pesados, são rápidos, o vocalista não sabe cantar. Aí eu vi, todas as nossas músicas são tocáveis no violão. Aí eu fiquei com isso na cabeça e um dia eu tava tocando em casa e falei, putz, deixa eu ver se é verdade mesmo. Aí eu fiquei brincando, saiu. Aí um dia, numa pausa do ensaio pro show, eu comecei a tocar meio uma pegada diferente, o Guga seguiu, o Rafa entrou, o Júlio começou a cantar de outro jeito. A gente tocou umas 3 músicas desse disco aqui, que são umas puta pauladas. Tocamos devagarzinho e falou, vamos gravar isso, vai ficar engraçado. Aí virou uma piada interna, que tipo, a gente sabe fazer, tipo, se a gente quiser fazer música pra tocar na novela, a gente vai conseguir fazer. Do vasto material que o próprio Sesc recebe e que eu, como curador, também recebo, eu tenho que pensar muito assim, bacana, essa banda tá preparada para tocar num Sesc Pompeia, sabe? Porque não é, você fala assim, poxa, eu vou levar essa banda e o cara vai chegar lá e vai tocar para uma plateia que é selecionada, as pessoas estão indo esperando artistas relevantes lá, quando a pessoa vai para o Prata da Casa, e de repente você queima um cara, porque o cara não está preparado para tocar ali. É uma das funções de um selo também, de uma gravadora, sabe? Não de uma gravadora exatamente, mas de um selo, né? Tipo, aquela coisa que você fala assim, eu gosto muito da Sub Pop, eu gosto da Creation, sabe? Porque eles têm ali eles lançaram artistas dentro de um determinado estilo. Então eu imagino que o Beats and Madness um dia, hoje já é assim, eu acho que, sei lá, as pessoas, até hoje ainda tem banda que
manda material pra mim, assim, e fala, a gente queria muito lançar, e aí eu tenho sido bem sincero com algumas bandas, assim, falando pra gente, olha, eu não tenho mais tanto tempo pro selo, assim, eu queria ter mais tempo pro selo, mas hoje em dia eu não consigo mais fazer tanta coisa que eu acho que um selo deveria fazer para uma banda. Eu não consigo, simplesmente não tenho tempo e tal, não tenho tempo, às vezes não tenho tempo e dinheiro para me dedicar ao que eu acho que seria importante de um selo fazer hoje para uma banda. Aí tem muitas bandas que respondem assim, não, mas não tem problema, a gente só quer estar no Midsummer Madness. E aí, é claro, eu trato com a banda o que eu realmente posso fazer, e eles ficam cientes do que eu realmente posso fazer, e ainda assim a gente fecha. Porque eu acho que, assim, por um lado, a experiência de uma banda não pode ser uma coisa mecânica, né? Ou quase relação de trabalho, ou uma coisa muito formal, né? Quando é esse tipo de banda, tanto faz, né? Troca o baterista, troca o guitarrista, ou às vezes até o vocalista, ela troca e a banda continua, assim. Porque, não sei, uma coisa... E pra gente, acho que não, pelo menos pra mim, né? Não é uma coisa burocrática, assim, de ter que estar numa banda e aspirar, parecer tal coisa, fazer tal tipo de som. E é muito pelo contrário, uma das coisas que me estimula mais a tocar é tentar tocar na bateria e a gente construir a música, uma música que eu nunca escutei. Desde o começo da banda, como eu falei anteriormente, o propósito da banda nunca foi ser uma banda dentro dos padrões convencionais de como é uma banda que faz o show para o público. A banda sempre foi muito tipo uma válvula de escape pra gente mesmo, mas é uma válvula de escape tão com tanta pressão que acaba respingando em alguém. A gente tem uma leva muito grande de bandas de qualidade e que não falta conteúdo, não falta opção. Eu estou sempre me questionando por que esses blogs e pessoas do meio que especializadas, eles estão sempre falando dos mesmos nomes, das mesmas bandas, das mesmas pessoas. Grandes produções como as que acontecem no Sesc, Prata da Casa, essas coisas que, querendo ou não, também só trazem... Eu acho ótimo ideias como o Sesc, centros culturais e tal, mas eles também, infelizmente, ainda estão super viciados. Começamos com banda, não tinha internet, então a gente pegou essa mudança de antes não ter internet, de você ir lá, né, o Washington vai marcar um show, vai lá, almoça com o dono da casa, vai lá, né, e tal, então hoje em dia só facilitou, não é tudo, mas é uma boa parte. Mas o virtual é legal. Na verdade, a internet para nós é nosso meio de divulgação. Por ser uma banda independente, você não tem um selo divulgando o seu trabalho, a divulgação é feita por nós mesmos. E o meio de atingir o maior número de pessoas, inclusive fora do país, é pela internet, né? A gente não tem como depender de ninguém grande, porque a gente não vai agradar essas pessoas. E as pessoas pequenas também não entendem o que a gente faz. E às vezes assim, a única maneira de você conseguir fazer as coisas do seu jeito, sem que ninguém te diga o que você tem que fazer, é você fazer você mesmo. Certo. E é o que a gente está fazendo.
dentro da internet todo mundo tem o mesmo tipo de oportunidade de trabalhar, né? E você tem uma arena mais ou menos igual para todo mundo brigar. Você tem vários exemplos de artistas que vão bem sem muito apoio de gravadora grande. Acho que a maior dificuldade é atingir o maior número de pessoas. Então, assim, que na verdade é um problema exclusivo das outras pessoas, porque depende do interesse delas. Então, voltando naquela história de hoje a gente ser essa geração que tem tudo na mão aí de modernidade, de tecnologia, é muito fácil o nosso conteúdo, o conteúdo de outras rádios, de pessoas interessadas que também estão produzindo, chegar nas outras pessoas, nos terceiros, nos leitores e ouvintes. A única grande questão é essa pessoa nos retornar dizendo que, não necessariamente dizendo, mas demonstrando que gostou do nosso trampo, que gostou do som da banda, que vai participar talvez mais da cena, indo ver o cara tocar ao vivo, vai levar um disco para casa, vai fazer o download lá na página do cara. Eu lembro que na época teve um selo dentro da Sony que lançou o Chico Science, que lançou o Plant Ramp, né? E isso aconteceu com várias gravadoras, apareceram vários selos menores. Isso é uma coisa que tem acontecido menos, assim. Eu acho que os selos brasileiros hoje em dia, pelo menos eu tenho sentido, eles são muito mais independentes do que numa certa época que tinha muito vínculo com gravadora grande. Eu acho que logo depois da questão da internet, isso mudou muito. Naquela época eu percebia que existia muito mais provável a EMI ter um selo dito independente, com perfil de independente, mas era um selo da EMI, era um selo da Sony, né? Hoje não, hoje eu percebo, eu tenho muitos amigos donos de selo, não só de música instrumental, né? Que vivem muito também da produção de shows, de trazer bandas internacionais. Eu acho que isso acaba ajudando, né? Cada uma no seu estilo, do seu selo, mas isso tem ajudado muito desses selos a se manter. Quando eu parei de fazer o fanzine em 94 e comecei a fazer as fitas e transformar o Midsommar Madness numa gravadora, e naquela época as pessoas chamavam, é uma gravadora de fitas cassete, como se isso não fosse sério, porque essa era a intenção, assim da mesma forma como eu queria no começo falar de bandas que eu não via a imprensa falar. Quando eu transformei o Midsommar em gravadora, foi tipo, eu vou lançar esses discos que ninguém quer lançar. E a Midsommar, ela se mostrou bem entusiasmada, né? Claro, os outros selos também, né? Mas a Midsommar, eu vi assim que ela estava entusiasmada, eu acho que nos apoiou assim no lançamento físico, né? Nos ajudou. E fizemos o primeiro lançamento só virtual, no fim de 2013, e depois que ficou pronto o vinil e o CD, teve esse lançamento do vinil e do CD, né, posteriormente, em 2014. Não acho que lançar o vinil vai tornar a música mais legal ou mais oficial do que ela já é se lançada aqui, entendeu? Agora, se o cara fala assim, não, eu estou preparando uma turnê de 10 datas, aí eu falo, não, bom, aí começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido você ter um vinil, começa a fazer sentido você ter um CD, começa a fazer sentido você ter uma fita cassete que seja, entendeu? Porque as pessoas vão no show, se elas ficam bem impactadas, elas ficam felizes com a experiência do show, elas acabam comprando uma coisa. Aí elas compram desde broche, caneca, ao vinil, entendeu? Há muitos veículos, muitas ações trabalhando memória no Brasil, vários projetos. A Natura tem uma parte nisso, o Instituto Moreira Salles tem uma parte nisso, o próprio Sesc tem uma parte nisso.
Só que eu me preocupo mais com o futuro, eu me preocupo mais com os músicos que estão aqui agora, estão fazendo música, estão lançando discos, e me interessa mais discutir essa problemática, sabe? Que é da onde eles vão tocar, sabe? Desde casa de shows a programas de TV e rádio, assim. Vamos nesse dia com 6 festivais em São Paulo, aí rolando ao mesmo tempo. A gente não tem nenhuma banda da Suécia aqui, mas a gente tem 2 bandas muito legais. Hoje a gente começa então com o Meneio, que é uma banda que se conheceu em São Carlos, depois se formou em Sorocaba e hoje estão em São Paulo e vem fazer um som pra gente. Alguns deles já tocaram no PIB, como Malditas Ovelhas, como Aeromoças. E estão aqui de novo no palco. Daqui a pouco a gente tem o The Disaster de Porto Alegre. Só lembrando também que o Festival PIB vai até amanhã na Casa das Caldeiras. A gente tem 4 shows, começando com Boom Project de São Paulo, depois Camarões Orquestra Guitarrística de Natal. Em 2012 a gente tentou captar muito e a gente não conseguiu, e aquilo acabou dando um certo bode, dando uma certa tristeza em relação a isso, e a gente decidiu que ia manter o PIB um festival realmente independente, um festival não grande, né? A gente resolveu diminuir ele de tamanho um pouco. Naquele momento ele estava com 5 dias, com 20 bandas. A gente achou melhor diminuir o tamanho dele e manter ele fiel à cena independente mesmo, e aí realmente sem patrocínio nem do Estado, nem de empresas, né, fazendo com mais dificuldade, pagando cachês menores, né, a equipe trabalhando também com um cachê um pouco menor, mas fazendo aquilo, acho que um pouco por amor também à causa, né, que eu acho que é uma coisa que acontece muito na cena independente. Na época da Tropicália, você tinha um surgimento constante de artistas brasileiros de reconhecimento nacional e de fama nacional. E você tinha também, na época do rock, nos anos 80, nos anos 90, apareceram nomes de fama nacional, né, no rock brasileiro dos anos 80, no rock brasileiro dos anos 90, até o Skank, Marisa Monte. Esses caras foram impulsionados para um patamar de sucesso nacional com verbas de marketing grandes de grandes gravadoras. Isso você tem razão. Esse dinheiro secou, ele não existe mais, ele existe em quantidade muito pequena e para certos nichos. Hoje você tem alguns artistas sertanejos que têm uma verba de marketing parecida com aquela, mas não chega nem aos pés do que se gastava na época, e que são impulsionados a um nível próximo do nível que eram impulsionados os artistas da época da Tropicália ou até o rock dos anos 90. Uma coisa eu posso te dizer, o Midsummer nunca foi o meu ganha-pão. O Midsummer nunca foi quem paga minhas contas, entendeu? Então, assim, o tanto de trabalho, de dedicação ao Midsummer dependia muito do meu trabalho, do que, né, eu tenho que pagar minhas contas, então estou muito ocupado no trabalho, o Midsummer fica em segundo plano. Estou menos ocupado, sobra um tempo, então o Midsummer ganha espaço, sabe? A gente gravou o disco, o nosso próximo disco, que está para sair agora em outubro, a gente gravou inteirinho aqui no Estúdio Flamingo. Foi totalmente produzido pela banda, ninguém de fora, ninguém que não esteja entre nós 5, o Davi obviamente, fez nada, deu pitaco nem nada. Muitas pessoas nos ajudaram, mas a gente fez do nosso jeito, tipo, a gente fez do nosso jeito, do jeito que a gente queria, demorou, mas saiu. A gente está muito feliz com o resultado, estamos ansiosos para mostrar isso para as pessoas. Fazer os shows lá fora. A gente vai fazer show, a gente está com uma turnê marcada para Alemanha e França agora. Tipo, vamos fazer 7 shows. Vamos lançar o disco em vinil e assim, ninguém pagou isso além de nós. Somos nós que estamos fazendo isso porque a gente acredita. Um tempo atrás a gente fez uma trilha sonora
para um curta-metragem que chamava Necrochurume, e essa trilha sonora é exclusiva nossa, todas as músicas, e foi o nosso primeiro contato com isso, uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo. Quando surgiu o convite, a gente abraçou de primeira, e foi uma experiência muito boa. A gente gostou pra caramba, e a gente viu que realmente tinha a ver o nosso som para esse lado mesmo de trilha sonora, né? A gente pretende ainda continuar trabalhando com trilha sonora assim, quando surgir os convites, a gente vai querer fazer, né? Mas a gente está em espera. Não. Aparecer no filme que nos interessa, tem a ver com a gente vai fazer. Só que a gente está começando a distribuir isso, né? A gente não tem uma produção, eles mesmos, do it yourself total, assim. Preços, o custo possível de fazer, não é uma coisa que tem um suporte, né? Investimento maior, assim, né? Investimento para fazer e distribuir, tiragem pequena. Muita gente paga para trabalhar, muita gente investe no próprio trampo, né? Muita gente tem os seus empregos fora, né? Às vezes eu conheço amigos meus que são bancários, e que tem banda e que tá ali, que são engenheiros, mas que tem banda e que investe no seu sonho de música, né? Eu sempre digo isso, sempre coloco isso quando eu tô falando, que existe a diferença, né, entre música e cultura independente, música e cultura alternativa, assim. Ser independente é diferente de ser alternativo. Então, alternativo para mim é um termo que define muito melhor tudo que a gente faz, porque quer dizer que nós somos alternativos ao que existe de massa, de produto de massa e massificação de produtos, né? A produção cultural brasileira é muito efervescente e não passa por aí mais. Não existe razão para existir esse tipo de preocupação mais. Agora cada um faz o que quiser, o som que quiser. Tem para todos os gostos, tem para HC, tem para punk, tem para metal, tem para indie rock, tem para shoegazing, tem para todos os gêneros, tem para quem gosta de folk, para quem gosta de MPBzinho. Então o disco tem que ter, eu tenho que ter uma ação e reação total. Porque se eu ouvir o disco e, bacana, lavando louça e nem prestar atenção, não vou querer escrever desse disco, porque eu não tenho obrigação de tapar um buraco no meu caderno de cultura para o jornal sair na quarta-feira. Porque o cara tem que tapar um buraco, a gravadora manda o disco, escreve esse disco aqui, aí você vai lá, bacana, o disco assim, assado, ótimo. Vai embrulhar peixe no dia seguinte. Dessa forma, a natureza é totalmente pretensiosa. Só que eu acredito, talvez até inocentemente, que a honestidade da ideia seja mais forte que a pretensão. A gente tocar na rua apoiando o movimento de ocupação, a gente lançar disco temático contra a repressão, contra o aumento da passagem, esse tipo de coisa, entendeu? Então não é só a letra, é que a gente participa dessas manifestações, a gente tá lá também. Então quando a gente fala de repressão no nosso disco, a gente tá falando da manifestação. E isso reflete diretamente na forma que a gente produz a música e na forma que a gente se relaciona com os movimentos sociais como banda, não só como indivíduo. Realmente você tem que se aventurar naquilo que você acredita. Nosso trabalho é novo e é totalmente personal, por isso que a gente acredita nele, de chegar além. Lógico que isso pode fechar a porta, porque o Brasil está acostumado a ver rock como um rock comum. Mas a verdade, o rock tem suas vertentes e nós somos uma delas. Entendeu? Então eu acho que isso aos poucos vai chegar para o pessoal conhecer e começar a gostar também. Quem escuta música tem cultura, e quem tem cultura, né, ele está aberto a novos sons, a novas ideias também.
não só no Brasil, né? Seria muito ruim eu dizer isso, mas infelizmente no Brasil a gente não tem a mentalidade de pagar por ideias. O plano das ideias no Brasil não é valorizado. Então é a mão de obra no Brasil que é valorizado. Então o cara ir ali e pagar o fulano que está vendendo a breja é muito diferente do que você ir ali e pagar o cara pela música que ele está fazendo para você, que está completando a sua vida de uma maneira total e material. Então a gente ainda tem que desenvolver essa mentalidade no Brasil, que é exatamente o ponto que eu sempre bato, que para mim as coisas não dão certo, porque as pessoas elas se recusam a consumir profissionalizantemente a cultura independente no Brasil. Mas eu odeio quando as pessoas chegam e falam, vou comprar para dar uma força. Ou então, não estão nem falando comigo, mas estão falando entre si, os amigos, assim, tipo, ou então o cara da banda tá perto e fala, vou dar uma força aqui. Então, você quer comprar para dar uma força? Não precisa comprar, não. Ninguém tá te obrigando a comprar. Eu não quero que você compre um CD ou um disco de qualquer banda do Medicina para dar uma força, entendeu? Eu quero que você compre porque você goste. Se você não gosta, não precisa comprar. Entendeu? É tipo, eu não, sabe, essa coisa assim, eu ir lá e comprar um CD de uma banda inglesa que eu adoro, porque eu sei que esse dinheiro está chegando para a banda, de certa forma eu estou dando uma força para a banda, né? Não que eles precisem disso, mas o principal motivo de eu comprar aquele disco é porque eu gosto muito da banda, então eu não quero ninguém comprando CDs e vinis do Medicina Médias por caridade, entendeu? Quem consome música, vê a banda, massa, vira fã da banda. Isso pra gente compra um disco, vai pra casa ouve e tem uma relação distante com os caras que fazem a música e tal. A gente tenta a todo momento romper. E o punk pra mim, o punk eu faço a você mesmo, é isso, é romper com essa barreira, com essa divisão. Eu, no final das contas, eu tenho meus trabalhos de produção, eu trabalho com vários projetos, não apenas com Bibi, com outros produtores, mas eu optei, neste momento pelo menos, mantê-lo menor, mas com uma certa fidelidade à proposta inicial, que é de um festival alternativo independente. É que assim, você tem que ver que a questão se você vai se divertir, você tem que se divertir a sério. Porque assim, é um negócio que toma tempo. Você vai deixar de tá passando tempo com a sua namorada, você vai deixar de estar passando tempo vendo o seu trabalho, você vai deixar de estar passando tempo com a esposa e com o gato, com a filha. Então, tipo, a gente tem a gente tem uma relação diferente com a música, até porque nós somos pessoas que a gente tem que dosar melhor o nosso tempo. Porque ninguém tá ali pensando assim, em salvar o mundo, sabe? Salvar o mundo pop. Não, você está querendo falar de uma coisa que te provocou. De maneira positiva, negativa, sexual, de qualquer outra forma, e tá a fim de discutir aquilo. Sabe? Então, há o risco sim, mas eu acho que a pretensão é uma coisa muito mais que você identifica do que você percebe que está fazendo, sabe? A gente nunca me preocupei em se nós estamos ou não sendo pretensiosos, se a gente escolheu falar do disco do Terno e não do disco, sei lá, do Rômulo Frois, sabe? São escolhas de puro tesão cultural.